Bom, pessoal, o que eu estava dizendo, né, acho que não dá para ninguém hoje desprezar, né, o que está acontecendo no mundo, em particular a presença da China, né? Então, aqui não tem nenhum julgamento de nada, tem a gente entender como é que é o mundo de hoje e para onde a gente está caminhando, né? Já tivemos uma primeira rodada, né? Eu brinquei que, apesar do título da nossa série ser uma janela para a China, a primeira já foi uma porta, um portão, né? A gente já escancarou uma discussão aí muito ampla, já foi com muita informação, né? E hoje vamos ter a segunda rodada, onde vão falar mais como é que as coisas estão se refletindo aqui no Brasil, os investimentos chegando no Brasil, como é que isso muda, né, a nossa configuração e até alternativas a investimentos que a gente está acompanhando, né? Bom, então teremos novamente a Ling, né, que é uma consultora, sócia aqui da UIN, né, tem feito várias atividades ligadas à conexão Brasil e China, visitas, né, de empresários brasileiros à China. Aliás, ela tem um outro evento que é muito legal, que é um banquete chinês, foi onde eu conheci a Ling, né, mostrando aí pratos da culinária chinesa que a gente nem está tão acostumado. Então fica aí já a ideia, né, Ling, da gente Uhum, organizar um banquete desse aqui com o grupo da Poly Angels, assim que possível, que de uhum, fato valeu a pena aquele banquete que você organizou, né? E teremos também bacana. hoje o Xê, como na primeira rodada, o Xê também um consultor, atualmente na Grant Thornton, também uma grande experiência aí nesse relacionamento Brasil-China, né? Ambos nasceram lá, foram criados aqui, voltaram para lá, viveram aqui, viveram lá, então acho que tem aí muita bagagem para fazer esse debate com a gente, tá? Então, Ling, está com você a bola, né? Conte um Vamos pouquinho como lá. vai ser a nossa segunda rodada. Bom, boa tarde, mais uma vez, bem-vindos. Obrigada, Rui, pela oportunidade, obrigada ao Rubens, obrigada ao João. Nós construímos esses 3 episódios juntos, né, com o Rui, com o João e o Rubens, e a gente vai, nesses 3 encontros, falar um pouquinho da China que a gente vê, né? Que a gente vê, eu, o Xê, e tem mais um parceiro que virá falar na semana que vem. E a China que a gente vê tem a ver, claro, com a nossa origem, né? Somos todos chineses, mas tem muito a ver com o nosso trabalho. Né? O nosso trabalho, no meu caso, eu faço um trabalho de levar empresas do Brasil, empresários do Brasil, profissionais do Brasil para lá, para encontrar, conhecer empresas da China. O Xie já faz um trabalho ligeiramente diferente. E o Xie morou na China e trabalhou na China, comandou empresas lá, empresas brasileiras que ele fundou lá por muito, muito tempo. E agora ele está de volta no Brasil, trazendo empresa chinesa para o Brasil. Então, ele tem um olhar diferente do meu. E o IN, que vai estar aqui semana passada, desculpa, semana que vem, ele já tem uma vivência muito maior com startups, com o ecossistema de inovação da China, né? Inovação, eu sei que é um assunto caro a esse grupo, e nós vamos estar falando de inovação o tempo inteiro, na verdade, porque esse é um dos pilares que a China reconhece como primordiais, fundamentais para a China evoluir para o próximo nível, né? Semana passada eu dizia para vocês que a China não só fábrica, não quer mais viver somente de exportar. A China quer ser mais, ela quer ter um crescimento qualitativo, e isso só é possível com inovação. E o segundo pilar primordial seria a internacionalização. Hoje nós vamos focar muito na questão da internacionalização, de como a China está indo para o mundo e está chegando no Brasil, né? Eu já falei isso para o Rui e para o Rubens, que os chineses estão aqui, é como marciano,
né? A gente não vê, mas eles estão entre nós. E hoje a gente vai falar das oportunidades. Quais são os setores que os chineses estão mais interessados? Como é que a gente identifica essas oportunidades? Né? Então, essa é a missão de hoje, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o Xê vai contar um pouquinho quais são as atividades dele hoje, né? E mais para frente ele tem alguns slides para ilustrar o que ele vai contar para vocês. Bem-vindos. Legal. Boa tarde, obrigado. Primeiro, Rui, obrigado, Rubens, João Marcos, pela oportunidade de a gente estar aqui conversando hoje, a todos também presentes. E hoje, o propósito de hoje é a gente percorrer um pouquinho de entender quem já está aqui, os benditos marcianos que a Ling comentou, quem são, às vezes a gente passa desapercebido, e depois nós vamos comentar um pouquinho sobre o padrão que a China está criando, o Made in China, o 2025, 2025. E vamos falar depois, acho que até o final da exposição, o tempo aí, que são os setores onde os chineses estão fortemente investindo nisso e o porquê. E vamos ver se a gente consegue resgatar, em cima dessas informações, vocês conseguirem enxergar as grandes oportunidades de estar ou a jusante do business, ou junto com o chinês, ou no que eles falam muito em upstream e downstream, para essa indústria de petróleo. Então, ver onde que pode ter as oportunidades e trabalhar. E o mais importante é que tudo está conectado. Isso é uma missão hoje, é vocês perceberem que o chinês está tudo conectado. Os planos, os projetos, tudo está mais ou menos conectado, trabalhando em sincronia. Isso é interessante. Não é o modelo que às vezes a gente adota aqui de um ano para o outro, a gente troca as prioridades, muda de rumo. O chinês, como um bom chinês, todos os chineses planejam a vida de 5 em 5 anos. A família planeja de 5 em 5 anos e faz ajustes anuais. Então, não diferente, as províncias e o próprio país faz seus planos, que eles chamam de plano quinquenal. Então, muitas vezes a gente olha para a empresa chinesa e não entende por que eles demoram tanto ou por que eles são tão rápidos. Porque às vezes está no final do 5º ano e ele precisa fechar aquela meta dos 5 anos. Então, eu espero que até o final dessa primeira meia hora aí, um pouquinho mais, a gente consiga ter uma visão disso que é o propósito de hoje. Tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês da apresentação. Pronto. Isso, tá certinho. Apareceu? Ótimo. Certinho. Então, vamos lá. Esse aqui era o propósito de hoje, né? É o segundo episódio da série do Netflix. Aqui é o segundo período, acho que... Aqui, só para exemplificar, para vocês não se atentarem muito aos números, que é o mais recente que eu consegui, mas a gente vai ver que os números são extremamente significativos nos últimos 20 anos, o investimento em América Latina, e, querendo ou não, o Brasil e a Argentina sempre liderou os investimentos. Esses números podem ser um pouco controversos às vezes, a gente buscou aí o que é realmente o que vem direto, porque muitas vezes vem via Europa ou vem via Ilhas Virgens, via as Caimãs, então às vezes falseiam um pouco, mas esses são dados que efetivos, de dinheiro que vem de estatais, que vem direto o aporte direto das grandes empresas chinesas. E querendo ou não, os últimos anos, o Chile e o Peru acabaram levando um pouco mais esse share de investimentos, são os países voltados para o Pacífico.
e o Brasil e a Argentina voltado para o Atlântico, em cima das rotas que vêm via Atlântico de navio, né, o marítimo. E o Brasil praticamente leva a metade de tudo. Semelhança a décadas atrás, onde Venezuela era o centro da América Latina, para as empresas ter a matriz lá na Venezuela, em Caracas, para coordenar as atividades na América Latina ou América do Sul. Hoje, as empresas chinesas consideram o Brasil como local de colocar a matriz no Brasil, e daqui do Brasil a produção ou o escritório central, o presidente para as América Latina fica sentado em São Paulo ou no Rio. Então, isso é favorável a gente, porque a decisão para as Américas acabam saindo daqui. Mas não... Pois não? Já temos, desculpa te interromper, já temos aqui 2 primeiras questões, tá? Eu já vou jogando, você vai, na sua fala, tentando tratar. Primeiro, por que você acha que no México é tão menor, né, do que do Brasil, até comparando com outros tipos de investimento que o México muitas vezes recebe, né, valores maiores? E a segunda pergunta, se em função da pandemia agora, essa visão de planejamento de longo prazo, de 5 anos, está sofrendo alguma alteração, né? Se aquele modelão de 5 anos está sendo encurtado ou não, tudo segue como antes? Vamos responder a segunda, que é mais fácil. Primeiro, assim, houve sim fechar as fronteiras, como a Malásia. A Malásia não fechou as fronteiras para a China. Então, ela continuou, foi redirecionado um monte de investimento, a gente tem uns dados interessantes, e que continuou recebendo e até alargou um pouco o volume de investimentos para a Malásia, devido unicamente, a única explicação que a gente tem para isso. E realmente, muitos projetos demoraram para acontecer, porque os presidentes das empresas não retornaram ao Brasil. Não conseguiram, e tem gente que não chegou até agora. E isso fez com que algumas decisões ou implementações tiveram dificuldade, então atrasou. Mas o que a gente considera é que o chinês atrasa um pouquinho, mas não desiste, porque os planos são sempre a médio e longo prazo. Não existe desistência, principalmente quando tem a meta principal que está escrito lá no plano quinquenal ou no Belt and Road Initiative, no BRI, né, o BRI. Então, essa aqui é a resposta para a primeira pergunta. Agora, em relação ao México, sim, mas tem coisas que às vezes aqui aparece um valor pequeno, mas existe algum nível de investimento, sim, mas via empresas indiretas que já foram adquiridas no exterior, que não aparece nesses números. Então, na verdade, o abastecimento para Estados Unidos via México existe. A gente já está com alguns projetos até da própria Grant Thornton caminhando aí para empresas chegando no México ou aumentando as operações. Quando eles pedem para a gente uma reavaliação de todo o processo tributário no Caribe e também para a NAFTA, a gente sabe que eles estão preparando para a expansão, uma revisão tributária ou revisão de como é que está as licenças legais de operar em alguns países. Isso é o sinal claro de expansão das operações lá. Tá? Eu só não consigo compartilhar com vocês um pouco mais do eixo México-China, tá? Que não é do meu radar diretamente, mas quem sabe os meus parceiros lá no México podem, em alguma outra oportunidade, ter muito mais dados sobre o eixo México-China, China-México. Consegui Ótimo. responder? Obrigado. E aqui... Olha, se alguém quiser entrar e, né, reforçar as perguntas ou debater, fiquem à vontade, tá, pessoal? Podemos seguindo. Tá bom, vamos lá. Eu vou passar essa lista aqui, que na semana passada a gente estava mostrando o Global, aqui um pouco mais familiar,
são todas as marcas que já estão por aqui, já estão no Brasil, a própria Motorola, o sistema São Lourenço de águas, que abastece São Paulo, e várias marcas bastante familiares para a gente. Tá? Ou seja, tem uma presença muito interessante aqui no Brasil. E aqui também, do dia a dia, a gente vê bastante empresas aqui, como a Sempre Toshiba, a CPFL, a Azul, 99 Táxi, está no nosso dia a dia, e o acionista é o chinês. E, para não se perder, você vai ver que é tudo indústria de base, tudo energia, aqueles 5 segmentos muito claros: energia, agrícola, agrobusiness, infraestrutura, com poucas exceções tecnologia, mas a BYD não aparece aqui por causa do carro, mas são marcas que hoje falta healthcare e tecnologia, mas estão por aqui, presentes aqui no Brasil nesses segmentos. E começa a ficar cada vez mais familiar as marcas adquiridas. E uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês, hoje já começa a aparecer investidores com nomes bastante europeus, ou até com percepção que é indiano ou alemão. Nós estamos assessorando uma que está chegando, que é assim, você tem certeza que é uma empresa holandesa. E, na verdade, o investidor principal, o dono, está sentado lá em Xangai. E chega como uma empresa, obviamente, passando por British Virgin Islands, a holding, mas chegando aqui como se fosse uma holandesa. Então, muitas vezes camuflado de alguma forma, não tão evidente que é uma empresa chinesa, mas na hora de chegar os desenhos, chegar toda a equipe técnica, você vai, no final, ver que é uma empresa chinesa. E, seguindo aqui, vamos contar um pouquinho para os engenheiros o que é esse Made in China 2025. Ele é um plano que começou... a primeira conversa dele começou em maio de 2015. É um plano válido para 10 anos. O próprio primeiro-ministro fez o primeiro anúncio lá em maio de 2015, e isso começou em 2016. Vai de 2016 até 2025. São 10 anos que ele perfeitamente se sobrepõe ao plano quinquenal chinês. Dá as diretrizes muito claras de todos esses itens que estão aqui. Tudo que você tem que fazer para criar o novo padrão chinês. E, quem sabe, eles esperam que isso aqui seja também o novo padrão mundial. E eu queria ressaltar, aproveitar essa oportunidade, se isso aqui caminha bem, que os primeiros 5 anos, já estamos no 5º ano aqui, caminha muito bem. E se vocês tiverem que fazer qualquer coisa parecida, ou nesses segmentos, ou produção, ou tecnologia, se atentem para isso, porque senão não conecta com essa realidade de escala, com essa capacidade de expansão global deles. Então, teu equipamento ou não conversa ou não se encaixa com esse novo padrão que eles estão criando. E se você for olhar, não falta dinheiro nesse projeto deles. O budget planejado deles são de 300 bilhões de dólares. É um baita de um orçamento. E isso vem via os bancos de desenvolvimento. E recentemente, não sei se vocês também estão conectados, o Marcos Trojan, Trojo, que era o ex-ministro da economia brasileiro, né? É o segundo da hierarquia. Hoje ele é o presidente do Banco de Desenvolvimento, o New Development Bank,
que é o Banco dos BRICS. É um brasileiro o presidente, nomeado em julho de 2020. Então, isso tem uma visão brasileira, uma cultura brasileira em cima de um banco que vai suportar boa parte desses itens que estão aqui. E eu queria passar um pouco esses itens com vocês, para que a gente possa tentar enxergar o porquê disso. A gente tem que lembrar que a China tem alguns pontos que o governo chinês, toda vez que sobe para o palanque ou qualquer anúncio oficial, eles falam claramente que, assim, puxa, eu tenho que trazer o welfare, né? Em português diria que a boa vida para os cidadãos, e tem que fazer a urbanização, ou seja, tem que manter esse pessoal alimentado, e nós vamos tirar o chinês lá do interior da China, do campo, e trazer para a cidade, trazer para as grandes cidades que estão sendo montadas. Isso são 300 milhões de chineses. Tem que manter, a população está ficando cada vez mais velho, e eles têm que manter esse pessoal com remédio, com toda a área médica funcionando. Então, todos esses itens, e manter o entretenimento também desse pessoal. Então, na hora que eles começam a falar, todos esses itens estariam perfeitamente conectados de forma muito bem arquitetados, e você vê assim, puxa, o plano quinquenal, o Made in China, e o outro que é o Standard 2035, que está sendo também, está caminhando aí, são tudo interconectados e perfeitamente suportados com todos os tipos legais de legislação, regulamentação, e burocratas e bancos por trás disso. Então, quando a gente fala ali do New Advanced Infotech, nós não temos dúvida de que eles falam em pesquisas científicas, fala de um monte de coisas, de Big Data, e o Big Data deles tem uma parte que conecta com esse Automate Machine Tools, porque eles querem criar um padrão chinês na qual os meios de produção sejam estandarizados, ou seja, as informações de produção também não sejam só restritas às empresas, mas popularizados de forma com que possa ser absorvidos por diversas empresas. Então, tudo isso tem um investimento que, parecido com o Brasil, eles têm institutos de pesquisa, universidades, as escolas técnicas, escolas de engenharia, tudo conectados. E uma coisa muito interessante é que os professores que são PhDs, eles estão com a conexão com algumas indústrias de aço, e a Chagan é uma delas, que a gente comprava aço lá. O próprio PhD que eles tiraram lá da Chagan foi lá e catou um dos principais doutores de desenvolvimento de aço, e tirou e levou lá para uma empresa que é privada. Essa empresa de aço é privada. E essa pessoa tem um super salário, obviamente, um super tudo, e ele faz todos os tipos de experiência, e ele, por acaso, ele dá aula na universidade, ele compartilha a vida prática real de fazer aços especiais, e tudo aqueles pós de pirim-pim-pim que a gente conhece, que não conta para ninguém, isso às vezes é compartilhado lá, e tem suporte de vários tipos. Então, a gente caminha, existe planos aí que estão nas áreas de desenvolvimento. Então, conhecer o que acontece lá faz muito bem, né? Na parte também, se você for olhar que as peças aeroespaciais e aeronáuticas está ali no eixo norte da China, naquele Heilongjiang, Liaoning, lá para o norte, para a saída para a União Soviética, ali no norte da Coreia, para lá, né? Então, tudo isso daí está sendo desenvolvido, tem fábricas do mundo inteiro lá, e apoiados por esse Made in China 2025.
e depois a gente vai falar o mínimo possível aqui, um pouquinho sobre esse Marine Equipment. Lembrar que a China, por milhares de anos, eles foram os grandes navegadores no sudeste da China. Dizem que eles chegaram até a Austrália e as Américas, mas os 300 anos, houve uma decaída durante o período da Imperatriz, mas a frota mercante chinesa e as rotas mundiais hoje estão em cima de muita coisa chinesa e eles estão investindo bastante. Hoje eles têm o GPS deles próprio para navegação e tudo, e toda a conectividade dos equipamentos. Os portos funcionam muito bem, à semelhança do que era Hong Kong há pouco tempo atrás. E não precisa falar energia também, falam muito de energias renováveis e as novas energias, ou seja, os carros autônomos, os equipamentos com energia. A gente olha que a Europa, as últimas aquisições, ou podemos dizer a última, foi tecnologia de fusão, de geração de energia através de fusão, da quinta geração chinesa na Europa, e o segmento de trens, a maior malha ferroviária mundial de trens de carga e de passageiros, hoje a maior malha ferroviária do mundo, construída nos últimos 15 anos, é na China. Me dói no coração, que eu sou engenheiro, a melhor sistema de redundância e de controle de tráfego ferroviário é o japonês. E o segundo melhor, assim, muito próximo do alemão, é o alemão, do japonês é o alemão. Só que pela escala que os chineses têm hoje, que a gente conhece a história de dentro da China, que teve problema no primeiro momento aí, tiveram que baixar a velocidade dos trens-balas na China, e hoje funciona razoavelmente bem num custo. Quase que eu escutei uma vez um especialista falar assim, que eu sou o Betamax, se é um Betamax, eu sou o VHS, né? Agora vocês vão ter que engolir o VHS aqui, apesar do Betamax ser muito melhor, vai ter que engolir a tecnologia do VHS. Mas, brincadeiras à parte, a parte do agromaterial, né? Que também é um padrão que abastece desde a área química até o grão que eles precisam receber lá na China, todo esse equipamento de agro, peças e tecnologias, isso está no processo de Made in China. E a parte de farma médica, o que a gente já comentou da outra vez, eu só queria ressaltar mais uma vez, a necessidade realmente é mercado interno e eles têm a vontade de levar isso para o mundo. O Traditional Chinese Medicine, que é o TCM chinês, através do Instituto Confúcio, eles querem levar para o mundo, junto com os equipamentos, obviamente, de uso nos hospitais internacionais ou nos hospitais, e toda a infraestrutura de conectividade, olhando e não imaginar que são fabricantes isolados, eles estão totalmente interconectados. Ou seja, quando eles falam em software, fala em 5G para poder fazer a telemedicina, tudo isso daqui, os desenvolvimentos de big data para armazenar os dados científicos, os laboratórios, e uma demonstração que às vezes a gente vê no dia a dia aí, quando a gente teve a pandemia, o país que conseguiu reagir de forma bastante rápida para atender o mundo aí em termos de vários de EPI e medicamentos, foi realmente o processo chinês, as fábricas chinesas, e
E é isso que eu queria compartilhar com você. Isso aqui está em andamento, ainda tem mais 5 anos no ar aqui, alinhado com a realidade chinesa e suportada por um orçamento. Não deixem de conhecer mais sobre esse Made in China, porque pode ser que vocês consigam entrar em cima do que caminha essas empresas ou esses projetos, e o projeto de vocês, às vezes, pode estar exatamente sendo necessário em participar de algum das ramificações aqui desse projeto. Ok. Oxê, vamos abrir um pouquinho aqui, acho que tem algumas pessoas querendo colocar alguns pontos. Acho que eu vou abrir direto. Marcos, você quer comentar seu ponto? Você queria falar um pouco aí da relação com os Estados Unidos, né? Você quer comentar, Marcos Machado? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo Obrigado bom? aí pela atenção. Prazer estar aí com vocês. O tema é muito importante. A minha questão que eu coloquei é porque eu tenho acompanhado muito a relação Estados Unidos-Latam. E eu vejo que os Estados Unidos estão muito preocupados com a relação dos países da América Latina com a China, né? E aí eu vejo que os contratos, na minha área, né, que eu trabalho com Medical Device, eles são muito bem amarrados com o México, principalmente, que o México tem uma dependência muito grande com a China. E por essa razão que eu vejo que a balança comercial do México e China é muito abaixo do esperado, né? Esse é o comentário que eu queria fazer com você. Legal, ótimo. Algum comentário, Xê? Não, eu conheço o Marcos Machado, uma bela empresa, Biomedical, né? A gente é um belo de um parceiro, até de um bom distribuidor brasileiro de equipamentos médicos e bastante conhecedor de China. Então, eu fico feliz de escutar o comentário dele, mas eu não tenho comentário não, Rui. Não, tá bom. Xê, tem uma pergunta aqui do Fran sobre agromaterial. O que quer dizer exatamente? Que você pôs aí nesse slide. Então, são tudo que permite a produção agrícola. Então, a gente vai falar desde nanotecnologia para poder ajudar em defensivos agrícolas, a parte que a Lompin aqui no Brasil, né, que comprou a Dupont sementes aqui no Brasil, eles pesquisam sobre mudas e toda essa parte de origem da vida que faz parte do agromaterial, porque às vezes a gente pensa que é implemento agrícola, é trator, é também todo o processo de controle de produção, mas tem essa parte mais de científico que eles estão colocando de forma... E o Brasil faz isso muito bem, Embrapa e alguns institutos aqui no Brasil, ou empresas privadas, fazem isso muito bem. Então, eu vejo que, para explicar isso daqui, eles focam nessa coisa um pouco mais de altíssima tecnologia para apoiar a produção, a produtividade nisso, e obviamente, com o grande preocupação chinesa nisso tudo, que é a segurança alimentar. Então, tem escândalos praticamente de tempos em tempos, de tudo quanto é jeito, dos mais horrendos até pessoas empresários ou que acabam tendo problemas até de ser penalizados com a vida em cima dessa segurança alimentar. Então, isso tudo está dentro dos controles e do agrobusiness aqui, em que o Brasil é muito forte. Então, essa é uma área que eles estão investindo muito. E a gente, aí você fala assim, mas também das partes de maquinários, também as tecnologias que suportam a melhoria de eficiência,
os dados, data center, para poder saber como é que está o mapeamento geográfico do local para as colheitas, o tempo correto, umidade, e várias coisas que eu vejo eles em tempo real, internet das coisas. E eu vou aproveitar, Rui, comentar um detalhe aqui. Eu tive a sorte de participar de uma reunião, por acaso eu estava lá, eu era o próximo da reunião, e eles falaram assim, como não tem nada a ver com você, você pode entrar e escutar. E aproveita, janta com a gente, porque Opa. a gente vai pedir jantar junto aqui na sala de reunião. E eu conheci uma pessoa que hoje tem uma mega empresa, tem 3 prédios de 30 e poucos andares, cheio de americanos e europeus trabalhando. Na época ele tinha 16 pessoas. É a pessoa que escreve os protocolos de internet das coisas. E o padrão chinês de tratamento de água, o standard de tratamento de água, ele fez um monte de fabricantes de equipamentos. Hoje, o padrão, desde captação de água, tratamento, distribuição, tarifação na ponta do usuário final, é feito através de internet das coisas, emissão de nota de água pré-paga ou pós-paga, tudo isso comunicando desde a captação de água do rio ou do lago até o consumidor final. Equipamento conversa com equipamento, coisa fantástica. Você falou assim, não é possível. E isso é um custo bastante interessante, e isso é o que acontece. Então, eu fico olhando, será que essa tecnologia, alguém pode ser a ponta dessa tecnologia que já estándar na China, ser implementada aqui no Brasil, né? E quantos equipamentos precisam e o que precisa? Não é só a internet que está por trás disso, mas os leitores, etc., que conversam, né? O chip conversa com tudo isso, em todos os processos, né? De dosagem de água, quanto passa nos canos, etc. Tudo isso é um mundo de coisa de tratamento de água e abastecimento de água que é vital para a nossa vida nas grandes cidades. Então, eu não sei se eu consegui explicar, é bastante amplo esse agromaterial aqui. Tá? Perfeito. Queria puxar um pouquinho aqui para Ling. Ô, Ling, você, né, conhecendo tão bem cultura daqui, cultura de lá, né, em detalhes, por viver, por experimentar negócios, o que você vê aí do aspecto cultural? Quais são os pontos aí que facilitam, vamos dizer, esse relacionamento em negócios, e que pontos você vê como potenciais barreiras ou dificuldades, Ling? Então, você sabe que quando a gente faz treinamento para brasileiro que vai trabalhar na China, né, ou que vai negociar, a gente fala e tenta focar nas coisas que são muito diferentes. Mas eu sempre gasto um tempo mostrando aquelas coisas que nós somos parecidos, né? Então, tem algumas coisas, tem algumas dimensões culturais que chinês e brasileiro é muito parecido. E isso facilita criar o entendimento, né? Criar a ponte. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava lendo que existem 17 maneiras do brasileiro falar não sem ter a palavra não. Então, se vocês pensarem, vocês já viram, sabe quando a frase começa com então? Sabe o que é? Vou ficar te devendo. Vamos ver se funciona. Isso tudo quer dizer não, né? Não é verdade? A gente que é brasileiro, a gente reconhece isso. Chinês, para falar não, também é muito difícil. Então, essa dificuldade de falar não é uma semelhança cultural. A gente não fala não porque a gente não quer contrariar o outro. A gente não fala um não na lata, como o americano é capaz de falar, porque a gente não quer constranger e não quer se constranger, né?
essa é uma semelhança muito interessante, porque a gente consegue ler nas entrelinhas um não disfarçado com mais facilidade do que uma cultura em que a comunicação é super objetiva. Agora, tem uma característica que eu acho que é muito, muito diferente. Isso tem a ver com atitude em relação à negociação. Aqui, na cultura brasileira, nós não temos uma formação em casa para a negociação. O pai e a mãe não ensinam a negociar. Na China, isso é parte da formação da criança. Começa que tem os avós, a criança chinesa, que a grande maioria é filho único, tem o pai, a mãe, o avô, a avó, outro avô, outra avó. São 6 adultos contra ele. Né? E ele acaba aprendendo a negociar, começa em casa. Então, o tempo que envolve a negociação, a atitude de ouvir e argumentar, né? E construir o argumento, e mais tarde negociar em grupo, isso é padrão na China. Aqui no Brasil, a gente aprende a negociar na GV, né? A gente vai lá e faz o curso na GV, ou compra livro. Não é o comum, e aqui a gente tem poucas oportunidades de negociar. E a gente tem um modelo mental que diz assim, olha, o meu tempo é mais caro que isso, não vou ficar gastando centavinhos, né? Nós pensamos dessa forma. Então, quando você coloca um brasileiro e um chinês para negociar, não vai dar coisa boa, porque a atitude deles em relação... O chinês tem todo o tempo do mundo, ele foi treinado para aquele momento, e para ele é divertido. Lembra da história do meu avô, lá do Che, falando de comprar o almoço e negociar $1 por semana, né? Que era isso. Tem uma diversão envolvida, né? E para brasileiro, não, é doloroso. Você quer negociação no Brasil, vai para vendas. Né? Então, essa eu acho que é a principal diferença que nos atrapalha. A gente tem que aprender a negociar igual a chinês, né? Entender os tempos. E aproveitar essa coisa parecida que nós temos, que é o jeito da gente se comunicar. É o jeito da gente não ter confronto. Isso é igualzinho com o chinês. Né? Então, você me perguntou, olha, que coisas culturais que a gente pode aproveitar e conhecer. Acho que eu sempre incentivo as pessoas a irem para a China. O dia que você for num fake market na China, né? Então, as pessoas acham que a China tem... Uma vez eu escutei essa expressão do Paulo Veras, né? O fake market na China é a nave-mãe de todas as 25 de março. Pensa assim, um lugar que vende absolutamente tudo. Quando você for nesse fake market, que para comprar um alfinete você leva 15 minutos, porque você fica negociando centavos, mas a moça não fala português e você não fala chinês, mas vocês se comunicam e ela consegue te convencer e você consegue argumentar e barganhar, esse é um grande exercício de negociação prático, né? É isso, né? A gente tem mais coisas parecidas do que coisas diferentes com os chineses. Muito bom, Ling. Deixa eu puxar agora, tem algumas questões aqui ligadas a isso, né? O tema nosso aí Going Global hoje, né? Nesse plano quinquenal que a gente está falando da China, né, muito estruturado. Sim. E tal, como é que está o Brasil nesse plano? Apesar de vocês terem mostrado alguns números, né? Isso é relevante? Quer dizer, o Brasil é relevante para a China ou a gente é uma mosquinha, né, que se a gente fizer, não fizer, tiver oportunidade ou não, tanto faz? Como é que vocês veem isso, Ling e Che? Eu acho que o Brasil, eu posso dizer que a gente sempre teve, né, uma economia complementar à da China. À medida que a gente
se a gente olhar a balança comercial do Brasil e China, ela demonstra que nós temos tudo que a China precisa. A gente vende commodities, sim, e mesmo agora, se você olhar a parte de agro, né, nós representamos muito nesses quesitos. Agora, se a gente olha a complementaridade, tem outra questão que, assim, aqui no Brasil tem um mercado enorme para tudo que a China quer exportar, para tudo, e a gente tem uma necessidade de infraestrutura, né, que está aberto. Tá? A gente tem agora, por exemplo, vamos pegar o marco o sanitário, né? Vai vir um monte de empresa chinesa disputar. Por quê? Porque é onde o Xi acabou de falar do controle da qualidade de água e tudo, né? Tem serviços e de infraestrutura, né? Serviços ligados à infraestrutura na China, que tem uma tecnologia da qual a gente pode se beneficiar muito. Agora, o Brasil, quanto ele representa? Bom, nós somos o maior receptor de FDI na América Latina, né? Isso, ele só teve uma barrigada em 2018, né? Na época da incerteza do resultado das eleições. E, olhando mesmo com pandemia, né, esse tipo de investimento no Brasil, ele vai seguir o curso. Então, a gente continua sendo interessante no que diz respeito a agro, sim, mas tem outros setores, a gente tem mais um slide que é assim, mostra quais são os setores onde a gente pode aumentar até a nossa, vamos dizer assim, a nossa participação, né, no tamanho do investimento da China aqui, tá? Tem outros países que receberam, sim, se você olhar o Sudeste Asiático, indiscutivelmente, os países na Rota da Seda estão recebendo investimentos chineses. Mas nenhum país, talvez só a Austrália, tem essa economia complementar como nós temos. Isso não pode... Então, agro, por exemplo. Eu trabalho para vários frigoríficos. As pessoas estão muito felizes. Não teve pandemia, sabe? Não aconteceu nada. Só está acontecendo coisa boa. E vai acontecer. Agora, precisamos escalar, a gente sair da condição de vender carne in natura para coisas de qualidade, de valor agregado maior. Então, acho que o Xie pode falar, acho que o próximo slide ele tem um bom resumo das áreas ou dos setores de oportunidade. Tem várias questões aqui, para não ficar perdida. O Fernando, inclusive, se quiser entrar, Fernando, e fazer as questões, ele levanta 2 temas. Aliás, até recebi durante a semana algumas questões no meu LinkedIn, né, sobre esses debates aqui com a China, falando da questão trabalhista, né, que é sempre uma polêmica, né? Então, como é que vocês veem esse tema, né, do trabalhista? Você quer entrar? Acho que é melhor... Uma pergunta, né? Não, só estou aqui só para prestigiar, não. Tá legal. Tá bom. E o Fernando pergunta também sobre o idioma, tá? Se faz diferença alguém que conseguiu aprender mandarim, né, para participar de negociação, ou estando aí com domínio de inglês, dá para a gente se virar? Ou não, faz diferença na mandarim? Eu posso responder essa do mandarim e o Xie responde sobre as questões trabalhistas, tá? Porque ele já sentiu... Você ficou com a fácil e deixou difícil para ele. Não, a dele é mais sensível. Mas ele tem muito mais experiência do que eu. Ele já tocou fábrica lá na China, né? Então, ele já teve funcionário, fábrica enorme lá na China. Então, ele pode falar com muito mais propriedade do que eu sobre
essa questão da mão de obra, né? Olha só, dá para fazer negócio só com inglês? Dá. É o ideal? Não. O que acontece com o inglês, né? O nível de conhecimento de inglês na China, ele está cada vez mais popular. E à medida que você desce na faixa etária, mais gente fala inglês, e fala inglês bem. Para fazer negócio, o que acontece? Sempre vai ter alguém na estrutura das empresas chinesas que fala muito bem inglês. Sempre. Eles se equiparam para isso. Né? Então, não é uma exceção falar inglês bem. Onde é que acontece o não falar inglês bem? Né? Se você olhar para a história da China um pouquinho para trás, a gente teve um período de 11 anos na China, que foi a Revolução Cultural. Na Revolução Cultural, a China, digamos que fez uma revisão de vários aspectos de educação, de cultura. E nesse período, ninguém foi para a escola. Então, você imagina na sua vida um gap de 11 anos sem ir para a escola. Então, não só não aprendeu inglês, como não aprendeu foi nada, tá certo? E depois da Revolução Cultural, a gente teve uma fase em que a China esteve fechada para o mundo. Ninguém entra, ninguém sai. Então, a exposição ao inglês era muito baixa. E essas pessoas que passaram pela Revolução Cultural e pela China fechada, hoje elas estão no topo da pirâmide de poder. Então, se você quer fazer uma comunicação e falar com o Big Boss, ele falará chinês, ele não fala inglês. Tá? Em que momento que só chinês, só inglês não vai dar? Depende do nível de pessoas com quem você vai se relacionar. Não é? Então, hoje, é possível sim, é possível sim fazer negócio só com inglês. Mas eu realmente incentivo que você tenha na sua estrutura pessoas que falem chinês. Pessoas que através do entendimento do idioma do chinês, e também entendam a cultura chinesa, a cultura da negociação, a cultura da hierarquia, porque esse cara vai ser o seu tradutor, não só do idioma, né? Mas do que está acontecendo, como é que é a percepção, né? Então, o aprender chinês é muito mais uma ponte para entender a cultura e a maneira de pensar, o modelo mental do chinês, do que aprender chinês para poder fazer negócio. Isso é bem mais difícil. Então, eu acho que para fazer negócio bem, é legal você ter um intérprete, muitas vezes. Não só porque você não fala inglês, mas para ele te contar o que está acontecendo naquela reunião, além do que está sendo dito. Percebe? Então, minha empresa, nós fornecemos tradutores para processos de fusão e aquisição. A gente fornece tradutores para quando tem inspeção sanitária do governo chinês nos frigoríficos aqui, que são momentos de muita tensão, muito críticos. Todo mundo fala inglês, não é essa a questão, mas é um momento que você precisa de uma ajuda adicional, tá? Então, eu acho que essa é a minha experiência com a questão do idioma. Isso, né? Muito bom, Lene. Aí agora Rubens, o Xê vai falar do mais difícil. O Rubens está até comentando aqui que teve uma entrevista do Mark Zuckerberg, do Facebook, num evento que ele participou. Em chinês! Falou em chinês, né? Foi impressionante. Não, e muito boa pronúncia. Muita. É mesmo? Aquele homem, ele ensaiou muito, porque ele estava bem escrito, né, com um chinês assim culto, e ele treinou, porque a pronúncia não é fácil.
respeitável, respeitável. Muito bom. Xê, Parece que a esposa dele é chinesa, né? Isso. Por isso que ele deve ter treinado em casa, porque a brincadeira nossa é que você só sabe falar papel higiênico em chinês se você tiver esposa chinesa, né? muito bom. Ô, Xê, você poderia comentar um pouco essa questão aí polêmica, né, trabalhista? Como é que você vê isso? Eu sei que teve tocando operação lá na China, né? Assim, o sistema trabalhista chinês, para as empresas estrangeiras, são muito bem regulamentadas, tem sindicato, sim, você foge dos caras, mas tem sindicato, tem tudo. Você tem pouca chance de sair, tem um teto, assim, tem um piso salarial por região, você não foge muito daquelas regras. E ai de você se você sair muito fora daquele padrão lá, porque você é uma empresa estrangeira. Então, muitas vezes, as empresas estrangeiras, inteligentemente, têm um monte de manobras, que muitas vezes tem 3 turnos, contar um pouquinho das estratégias, às vezes você tem 3 turnos, e um turno, ou seja, um terço do contingente misturado no meio dos 3 turnos, são de uma empresa terceirizada que traz pessoas de outra região. E quando você tem uma crise, alguma coisa que desbalanceia sua produção, você desfaz, vira 2 turnos, remaneja os 3 turnos para virar 2 e você está salvo, porque senão teu custo de produção te quebra as pernas. Por quê? Porque tem variações de entrada de concorrentes, de repente aparece concorrentes ou o próprio reajuste da própria economia ou das exportações dos mercados que você atende. Então, tudo isso, e você, às vezes, é até chamado, caso você dispensa o pessoal lá em massa, você é chamado para umas entrevistas lá junto ao governo chinês, e não é nada agradável fazer isso. Então, agora, para a realidade das empresas chinesas, é totalmente outra. Tem de tudo. Né? Tem coisas assim que não dá para contar num evento desses, da realidade do que se faz de coisas que não realmente... Então, tem o mundo 8 e o mundo 800. Então, mas agora, para quem é estrangeiro, é pianinho, não dá para fazer muita coisa muito diferente do que está lá regulamentado. Perfeito. Você quer mostrar aquele slide que faltava, Xê? Assim, vamos rapidamente vamos lá. Vai ser a continuação do 2021, porque vai ser assim. O 13º plano quinquenal, que está perfeitamente alinhado com quer dizer, na verdade, o plano quinquenal é o plano diretor da China. Vai terminar esse ano e o ano que vem, 2021, começa o 14º plano, de 5 em 5 anos. E, obviamente, para poder continuar, isso aqui é extraído do plano, mas assim, é para a realidade brasileira. Ou seja, eles vão trazer uma parte de todas as ajudas possíveis para modernizar a agricultura, porque é o único jeito de baixar o custo de aquisição das proteínas. Então, a aquisição da Nidera, a aquisição da Syngenta mundialmente, isso aqui está Se você tem algum negócio ligado próximo a isso, e consiga enxergar onde você se encaixa nesse processo aqui de modernização da agricultura, vai atrás. Não é só drone voando, mas é nanotecnologia, são vários assuntos de controle, até de auditoria em cima dos processos, advogado tem trabalho para isso, tem todo mundo, a gente não para de trabalhar para as empresas fazendo um monte de trabalhos básicos,
mas é em cima de processos de agricultura e modernização do processo de agricultura. Até fundos de investimentos são hoje bastante bajulados a vir investir em unidades de negócios dentro da agricultura, até de gotejamento, de fazer o processo que tem aqui no Brasil, tecnologia disso, que eles estão colocando dinheiro. E são investidores um pouco menores que estão apostando nessas tecnologias que vão ser usadas para fazer a modernização da agricultura. Então, tem um mundo de coisas acontecendo aqui. Nós mesmos estamos apoiando a busca até de fundos de investimento para suportar quem está meio balançando, as empresas agrícolas que estão meio balançando aqui por causa de... São empresas maravilhosas que às vezes dão um desconto na administração e precisa de ajuda. Então, às vezes, esses fundos chegando pedindo não controle sobre a operação faz com que as empresas caminhem com um fôlego bastante alargado para a expansão. Então, às vezes, empresas que eu vejo que estão na faixa de 200, 300 milhões de reais de faturamento, pode se transformar em empresas de 1 bilhão, 2 bilhões rapidamente. E aí pode ser que o chinês maior, que não é esses que estão investindo via fundo, pode ser que sejam empresas maiores que vêm e falam assim, puxa vida, vamos quer vender isso daqui? Realmente, vamos vender isso daí para mim? E pode ser que ou ele participe num formato diferente para que seja uma empresa ainda maior. Aí a gente fala de toda a cadeia de agrícola, né? de A a Z, dentro dessa modernização de agricultura. E eu vejo muitas empresas na região do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, com toda essa característica, né? Não só fazendas, mas todas as características que muito interessa e tem regulamentação chinesa, bancos preparados, né? Com fundos preparados para suportar isso. Né? Agora, rapidamente também, inovação orientado, isso também, eu vou comentar muito, eu vou ler para vocês, né? Onde está quando fala em inovação orientada. Né? A gente fala que assim, e-commerce aliado aos novos sistemas de interface, e-commerce, infraestrutura de comunicação, a estrutura de 5G, não pensa só na Huawei. Existe um mundo de coisas que está por trás do 5G, que são abastecedores locais, que às vezes eu até brinco, o cara que faz aquelas escadinhas para subir nas torres, né? É o cara que vai ganhar dinheiro se soubesse amarrar as empresas que estão tocando. Eu estou vendo, a gente também está assessorando uma empresa chinesa que só faz componentes periféricos daquelas torres eólicas. Né? Tem componente de monte. Eles estão procurando parceiros para fabricar esse troço aqui no Brasil, porque não é core business deles. E esses itens que não vale a pena trazer da China, cadê um brasileiro para fazer isso? Às vezes tem um monte de coisa acontecendo e não estão percebendo, às vezes, que tem essas oportunidades. Você que tem uma metalúrgica que, às vezes, está sem trabalho, puxa vida, esse é o chinês, às vezes, que vai te comprar 1000 escadas dessas, né? Por mês ou mais, porque daqui a pouquinho tem uma fazenda inteira de eólicas para ser substituído. Então, na parte de infraestrutura também tem um mundo de coisa acontecendo. Também, só para não me perder aqui, tem internet industrial, que está na parte de baixo, indústria 4.0, que é o compartilhamento de informações via data center, via todos os processos aí, e serviços de tecnologia de informação, né, que está por trás das indústrias, né, para armazenar as informações de bancos de dados, todo esse mundo por trás das fábricas e de controle de material na indústria 4.0. Não sei se eu comentei na semana passada, olhar que
que as fábricas, às vezes, eles não vão trazer o fabricante que faz o carrinho que anda sozinho na fábrica para cá. Os componentes dos carrinhos vão ser produzidos localmente, como o vagão do trilho, o vagão, não sei o quê, não vai ser trazido da China, vai ser feito localmente. Então, tem um mundo de coisa para acontecer aqui, suportado por essa indústria nova aqui, que está chegando com essa nova assim, renovação dos operadores logísticos para substituir essa indústria 4.0 e o processo de conectividade, quanta mão de obra a gente vai precisar do pessoal que é programador, o pessoal que vai saber mexer com inteligência artificial que está por trás do processo de conectividade de internet das coisas, porque os robozinhos dentro da fábrica para levar componente de um lugar para o outro não vai ser a pessoa com a empilhadeira, vai ser um robô. A inteligência, o motorzinho pode vir da China, mas, com certeza, a manutenção desses robozinhos ou toda a estrutura que está por trás para manter isso aqui funcionando é uma empresa brasileira de serviços e a China hoje já tem uma indústria de serviços gigante que nós precisamos, na verdade, ter o pareamento por aqui para poder suportar todos esses avanços. E os conceitos de cidades inteligentes, né, e que eles pregam tanto, entra nessa parte de novos sistemas que, às vezes, a gente consegue colaborar com eles de alguma forma, podendo trazer ou até alguma coisa nossa levando para lá. E muitas vezes a gente tem que enxergar que, às vezes, as fintechs aqui no Brasil e as partes de finanças digitais, que nós tivemos uma hegemonia no passado em termos de banco, controle de banco central, que a gente tem uma massa crítica de pessoas inteligentes e engenheiros que viraram pessoas da área financeira que estão nesse ramo também. Quando se fala de novos sistemas bancários, às vezes o chinês tem muita coisa andando, mas não com a sofisticação e o controle do Banco Central brasileiro. Muita gente que conhece muita coisa aqui que não está conversando com essas empresas e podendo ajudar eles. E oportunidades no Brasil, sim, quem sabe os bancos ou o pessoal que está chegando aqui também, né, tem diálogos para tornar a tropicalização ou o próximo passo dele suportado por pessoas inteligentes brasileiras, né? E a parte de healthcare é a repetição do que a gente falou da outra vez. O mundo inteiro vai precisar desse... E no momento onde você tem pandemia, né, ficou muito claro de que, puxa vida, esse negócio não dá para passear, né? Não dá para cargas de baixo valor agregado, a não ser na emergência, viajar de um lugar para o outro de avião. Tem que vir de navio e, quem sabe, tem que ter produções locais, né? Tem capacidade de produções locais. Então, vamos enxergar, quem sabe, as grandes marcas chinesas ou grandes fabricantes de componentes que está abaixo do nível desse pessoal, de montadoras de healthcare e planos e serviços de healthcare que estão logo abaixo, quem sabe tem um mundo de coisa caminhando nesse sentido, a própria diversificação, a internacionalização do TCM, que são as ervas, a acupuntura, por que não? A gente vê dentistas brasileiros indo para a China, por que não franquias de acupuntura ou atividades de bem-estar à semelhança do que tem na China. Então, tudo isso aqui é um mundo que existe e está acontecendo de exportação chinesa para o mundo. E daí, para finalizar, indo anti-horário aqui, a parte de infraestrutura, que está a olhos vistos aí, em termos de ferrovias, portos, aeroportos, as concessões, quem trabalha com concessão, com bids, né? Advogados, pessoal que
que sabe mexer com esse tipo de atividade, tem empresa chinesa para ser contratada e, quem sabe, em cima desses projetos que são brasileiros, puramente brasileiros. Então, eu diria que não precisa abrir muito o leque para olhar para os potenciais necessidades chinesas, estão mais ou menos aqui mapeados, são essas áreas, tá, que estaria. E é isso, Rui. Não, perfeito. Oxê, estamos indo aqui para os 10, 15 minutos finais, né? Bom, quem quiser abrir microfone e falar, de qualquer maneira, tem 2 temas. Um sobre propriedade intelectual, que é importante, mas acho que a gente vai tratar na terceira rodada, né? Acho que está na agenda da terceira, tá certo? Certo. Tem uma pergunta aqui, Senior. Aliás, se Noriko quiser entrar, quer comentar, Noriko? Boa tarde. Eu não conheço muitos detalhes da China e hoje, até ouvindo uma consultoria, eles comentaram muito exatamente sobre essa questão do Dual Circulation Strategy da China, que não é exatamente uma tradução ao pé da letra do que está escrito aí. Então, quer dizer, tem toda uma nuance de uma estratégia da China com relação a planos de circulação doméstica e depender menos de fora, alguma coisa ligada com de-Americanization. Quer dizer, então, queria ver se vocês têm alguma coisa para acrescentar para mim. Tá. Esses são os assuntos sensíveis de se falar em termos de política de relacionamento internacional, né? Mas, para não deixar de comentar, existe uma necessidade interna dentro das metas chinesas de manter a população satisfeita, porque lá também é um pavio de pólvora, se você imaginar. E o relacionamento, quando você começa a caminhar por uma hegemonia ou subir no ranking mundial de poder regional ou influências regionais, isso você caminha, né, para isso. Então, obviamente, eles discutem muito internamente isso. O que eu queria comentar é que, no fundo, não é só o poder pelo poder, mas existe por trás desses planos, dessas conversas aí, algumas necessidades genuínas de você manter, porque eles passaram fome. Há 30 anos atrás, eles estavam ainda passando fome, tinham muitos problemas, e hoje a gente percebe que eles ainda discutem coisas básicas, ainda não está totalmente resolvidas, então, mas no fundo tem um processo genuíno de dar conforto àquela população e continuar caminhando. A gente brinca muito que às vezes a China não permite eles pararem de andar, porque antigamente era um elefante em cima da bicicleta, né, andando. Se parar de pedalar, ele pum, cai, né? Está andando de bicicleta e se parar de pedalar, ele cai, né? Então, essa é a realidade aí. E eu até peço desculpa de não entrar em muito detalhe desses assuntos mais sensíveis aí em relação à política chinesa Ling, você quer comentar alguma coisa? Não, Noriko é uma amiga. Nós tínhamos um plano, né, de ir para a China agora em março, e acho que a gente vai ainda. Eu acho que a gente pode, de repente, conversar sobre esse tema quando tivermos oportunidade. Realmente é um assunto, vamos dizer assim, mais sensível, né? Obrigada. Bom, pessoal, temos que tem mais alguma questão. Eu queria deixar aberto aí o microfone, se alguém quiser fazer uma última questão, uma última consideração. Tem alguns posts aqui no chat, eu nem não consegui cobrir todos. Se alguém quiser aproveitar e entrar agora. Marcos? Oi, você permite eu fazer uma... Por favor.
Pode falar, Marcos. Bom, eu me lembro bem quando eu comecei a fazer negócio com a China, né? E foi através da Ling, aí, minha amiga Ling, e em 2005 para 2006. Acho que você foi para a China conosco em 2008. Isso, a primeira vez, é. Yeah. Nós nos conhecemos em 2005, 2006, não é isso? Por aí, Comecei a verdade. fazer mandarim, e uma coisa que você sempre falava comigo, procure entender um pouquinho da cultura chinesa, né? E isso me aproximou muito. E hoje eu tenho grandes negócios com a China, eu sou fabricante de produtos médicos no Brasil, e o fato de eu me aprofundar muito no conhecimento da cultura chinesa me ajudou. Então, quando eu comecei o chinês, ele valoriza muito isso, quando você conhece a família, você sabe os princípios de uma família e também a cultura, né? Me lembro muito bem que em negociações, a princípio, né, eu via da desconfiança do chinês para conosco, para comigo, mas depois de um ano, 6 meses, 8 meses, a relação era muito profunda, né? Ao invés deles não quererem assinar um contrato no princípio, a partir de um ano eles forçavam a barra para assinar um contrato conosco. Então, uma outra coisa também, como a gente trabalha com muita tecnologia, eu sempre fui aberto a isso, levei tecnologia, ajudei a eles a melhorar o produto deles, algumas com dificuldade de vender no mercado europeu, eu consegui ajudá-los e hoje eles são muito gratos a isso, tem grandes parcerias, então eu vim corroborar com a opinião da Ling aí, com relação a aprofundar no conhecimento cultural da China, que isso ajuda muito, né? Falar um pouco de mandarim também ajuda muito, para mim foi abrir a porta. E uma outra coisa que eu vejo muito, eu vou à China anualmente, até mais de uma vez, foi conhecer a cidade tecnológica da China, né? Shenzhen é um negócio diferente, né? A gente conhece muito bem os Estados Unidos, mas quando a gente vai em Shenzhen, a gente sabe que eles estão quietinhos, mas estão fazendo coisas lá que realmente os americanos precisam ficar preocupados. Né? Então, eu queria fazer essa consideração aí, até em relação a você, Ling, que, né, você me ajudou muito no princípio, né? Toda a minha relação com o chinês tem muito a ver com o que eu aprendi com você aí. Olha, posso contar uma? O Marcos Machado faz aulas de chinês, fez durante pelo menos 5 anos aulas de chinês, todas as semanas. Então, tem uma persistência e tem uma dedicação, e eu acho que isso contribui na hora de fazer negócios e na hora do relacionamento com o chinês, né? A meritocracia é alguma coisa que chineses valorizam, né? É algo que é levado a sério. E o Marcos tem sido assim, eu acho que ele tem várias experiências muito positivas de desenvolver produtos na China, de desenvolver não só fornecedor, né, e de conhecer profundamente o processo negocial com chineses. É admirável, admirável. Mas é a dedicação dele. Queria, se a Simone estiver aí, você puxou um tema aqui bem interessante, tá? Nesses últimos dias o tema, a questão verde, a questão meio ambiente está muito forte, né? Todos os fóruns internacionais, todos os debates, o Brasil acaba ficando no centro, né, desse debate. Então a Simone está questionando aqui sobre a questão das clean techs, né, as startups verdes. Quer comentar, Simone? Eu acompanho bastante esse movimento e eu sei que a China, né, a China tem um percentual elevadíssimo de investimentos em empreendimentos verdes, até em função de todos os problemas que a China tem e também pela evolução tecnológica, que tem tudo a ver, né, a transformação digital com a questão da retomada verde, da sustentabilidade, né? Então, a minha pergunta é assim, da estratégia da China de continuar com esses investimentos, até que ponto, como é que está esse ecossistema de clean techs na China, né? E até que ponto a China poderia ajudar o Brasil
a ter essa liderança, que seria uma das nossas vocações maiores, que ainda não foi, que está adormecida aí, e realmente a gente está com uma miopia dos nossos líderes muito grande, né? Porque o Brasil é líder em biodiversidade e poderia estar com bioeconomia, biotecnologia, enfim. Então, a minha pergunta é até que ponto a China poderia influenciar o Brasil a fazer o mesmo, né, que a China vem fazendo. Excelente ponto, Simone. Ling. Eu acho que tem... Tanto o Xie como o Yin podem responder e podem falar disso com muito mais propriedade do que eu. O Yin está aí ainda? Não, o Yin não vai conseguir. O Xie, você não quer Eu vou comentar? Uhum. Eu vou sim. É assim, eu vejo coisas muito simplórias. É assim, existe uma parte bastante prática do chinês, como a gente estava montando há menos de 3 anos atrás uma fábrica nova para uma das indústrias brasileiras lá, e durante o período de projeto, muito rapidamente, na área de desenvolvimento, veio o pessoal da área de desenvolvimento dizendo, falou assim, a gente quer, olha esse projeto, eles já tinham previsto em todo o telhado da área industrial, que era 55 mil metros quadrados, a gente coloca placas solares, os painéis, os comutadores, né, para jogar da rede para as placas para a rede. A gente vai te cobrar tal tarifa nos momentos onde a tua tarifação é melhor, né? Você paga menos para a gente. E quando você não quiser, você puxa da rede, que a tua energia é normal. Legal, legal. Só que, assim, em contrapartida, você não tem manutenção, você não tem desencaixe inicial de CAPEX sobre os equipamentos, zero, e você usufrui de uma energia um pouco mais barata que você puxasse da rede. Só que, em contrapartida, você não me cobra o aluguel do teu telhado. Então, é uma coisa, inteligência, simples, e que o cara coloca e tem perda zero de transmissão, de linha de transmissão, e o consumo local. É uma baita, você fala assim, é um negócio green? É um negócio green, porque na outra ponta é queimado carvão mineral de baixíssima qualidade, jogando um monte de enxofre no sistema. Tá certo? Então, são essas soluções que, às vezes, é tão simplória, que às vezes, fala assim, puxa, por que a gente não faz no Brasil? Não sei. E falta regulamentação, falta empresário para fazer isso, e daí você fala assim, puxa, mas os fabricantes de placa já estão aqui, né? Se você for olhar, já tem o pessoal de painel, a Xinte já está aqui, a BioID já está aqui. O que precisa? São os mesmos. Quem sabe a gente tem um pouco mais de imposto. Mas essas soluções aqui, que às vezes a conta não fecha. E daí você fala assim, puxa, podia ter outros planos mais mirabolantes em termos de green, em termos de negócio. É assim, tem várias coisas que eles colocam assim, se você quiser colocar o telhado green também, né, por regulamentação nas áreas de industriais, olha, você tem uma redução tanto de algum benefício que eu te dou. Aí, obviamente, o cara da indústria vai pensar 10 vezes na hora de projetar o novo prédio dele, se ele coloca realmente o telhado green. Então, é uma coisa de mãos dadas entre a inteligência que está no governo, reguladores e os empresários que, às vezes, ficam na ponta ali do negócio, funcionando harmonicamente. O que, infelizmente, eu vejo dificuldade de a gente ter inteligente. E eu vou tentar te fazer uma coisa que é assim, acho que é uma informação interessante para vocês, e que o Brasil, acho que não faz. O governo chinês, a gente faz isso no futebol, né? Tem os olheiros do futebol, né? Que vai ver o garoto novo que é bom de bola, e vai lá e assina o contrato com os pais. Lá na China, o governo chinês vai olhar nas escolinhas o garoto e a garota que tem todo o potencial
inteligente, que tem naturalmente menino que põe a bola não é dele, mas ele põe a bola debaixo do braço e determina, você joga daquele lado, você é com camisa, você é sem camisa. Esse garoto, no processo inicial dele de escola, ele já é aderente ao partido e ele é mais ou menos preparado para ser um cara inteligente para ajudar o governo chinês na sucessão do governo. Então, tem pessoas extremamente inteligentes no governo, treinadas, estudadas hoje fora, suportadas pelo governo chinês, nas melhores escolas do mundo, falando inglês perfeito, fazendo essa interface de forma eficiente entre a iniciativa privada, as oportunidades dos projetos escritos nos planos, e esses caras fazendo a interface de forma muito eficiente, não atrapalhando de forma alguma. Esses caras não estão lá para ser burocratas. Então, azeitando dessa forma, com os bancos ajudando, com ferramentas ajudando, e a gente, às vezes, pode entrar em algum momento no quebra-cabeça ali, se encaixar, e eu acho que o Brasil, na complementaridade, o chinês não vive mais sem os brasileiros, não vive mais sem o Brasil, de tanta coisa que nós mandamos para lá, né? Então, só tende a melhorar os dois lados, a conversa dos dois lados, mas nós temos que nos esforçar como o exemplo. O senhor Machado aqui é um baita de um exemplo para os outros empresários. Não adianta ficar sentado no Brasil e imaginar que tem chinês plantando arroz sentado lá na China, sabe, com a mão. Eu já escutei CFOs de primeira linha que falam assim, puxa, plantação de arroz olhando aqui de cima, ele chegando em Xangai, plantação de arroz aqui de cima tem cor azul. Não, é telhado de fábrica, é tudo pintado de azul. Então, você vai ver um negócio azul, chegando em Xangai, porque é tudo fábrica. Então, é isso que às vezes eu acho que, desculpa a minha empolgação aqui, mas existe um esforço aí de entender o outro lado, o que está acontecendo do outro lado, para poder até a percepção de oportunidade e pular no momento certo. E assim, mais uma vez, eu para fechar essa minha resposta diferente que você está esperando, e olhar para o timing, porque o timing é muito importante. Eu tenho o exemplo do Bank of China. 2006, aparece o presidente do Bank of China nomeado. Aí fala assim, Xê, você tem dúvida que vai abrir o Bank of China no Brasil? Não, porque no primeiro ano do plano quinquenal, o cara chegou para fazer o quê? Para abrir o banco. Então, em 5 anos, o cara vai abrir o banco aqui. Vai chover canivete, vai acabar o mundo, vai abrir o Bank of China. Agora, se ele chega no final dos 5 anos, não é ele que vai abrir o banco. Não está escrito, ele só veio para tapar o buraco. Então, essas leituras, quando você tem alguma experiência em relação à China, como alguns empresários, né, já têm essa capacidade de leitura, os conselheiros das empresas têm essa capacidade de leitura sobre o que acontece na China, não de ler jornal, não de escutar o que está acontecendo, consegue manobrar bem e dá para fazer muito dinheiro para os acionistas e para ele mesmo, né? Os executivos, etc. E cada dia a gente vê coisas novas acontecendo, e posso dizer, a pandemia não nos atrapalhou, pelo menos para o meu negócio de China, não nos atrapalhou absolutamente em nada. Tem ligações todo dia pedindo para ajudar em alguma coisa. Então, os Perfeito. Projetos não estão parados. Era isso. Rui. Legal, muito obrigado. Bom, dicas aí, mas foram dicas aí sensacionais agora no final, né?
acho que para a gente fechar com chave de ouro essa segunda rodada do nosso seriado aqui Netflix, né? E aí queria já, bom, além de agradecer o Che pela aula, a Ling aí pelos ensinamentos, né? Já deixar o convite aí para daqui uma semana, próxima quinta-feira, 17 horas, a gente faz um encerramento aqui dessa trilogia. Vamos ter mais um convidado, né, na quinta-feira, que é o IN, e aí vamos falar bastante do ecossistema de inovação, vamos falar de startups e entrar em alguns temas complexos, né, mais uma vez, propriedade industrial, LGPD, porque são temas, obviamente, que nos interessam aí bastante, né? Pessoal, muitíssimo obrigado, né? Acho que vocês mostram aí que, de fato, a gente tem muitíssimo a aprender, né? Nós aqui, como empresários, empreendedores e cidadãos, temos que aprender uns com os outros, né? Sempre temos lições aí positivas a extrair, né? Então, obrigado aí pelos ensinamentos, né? E fica já o convite, então, quinta-feira que vem, voltarmos aqui para o nosso encerramento. Pessoal, muito obrigado a todos aí, boa noite, bom descanso.